Mas não, sexta-feira. Sexta-feira eu passei um dia meio mal. Na quinta-feira, o Emerson, vereador aí, que acho que todo mundo conhece, né? Ele foi lá na secretaria, levou uma pessoa lá para ver se eu poderia resolver uma situação de um terreno que é da prefeitura, está provocando alguns incômodos para alguns moradores. E aí nós conversamos, ficou de eu ver o que poderia ser feito naquele caso. E quando ele foi saindo, ele falou: ó, Salvador, amanhã nós vamos ter um encontro lá na Secretaria da Cultura sobre a luta sobre 13 de maio, né? E nós vamos ter um encontro lá, vai vir o pessoal de São José do Rio Preto, uma professora universitária, mais um secretário lá de Rio Preto, vai ter um seminário sobre racismo. Não é bem esse nome, é um negócio bem comprido, mas é sobre a situação negra hoje e falando sobre racismo. E você podia ir lá fazer uma oração para a gente, para fazer a abertura do seminário, né? Eu falei, não vou, tudo, né? Aí preparei uma abertura e quando aí fizeram a abertura do seminário, né, aí algumas pessoas, né, da comunidade negra falaram, tem uma associação aqui, né, eu não lembro esses nomes, né? Aí um falou, o outro falou, o Emerson falou e finalmente o prefeito falou. E eu fiquei olhando a facilidade com que essas pessoas tinham de falar todos aqueles assuntos, né? Eu olhava assim, por exemplo, no prefeito falando, eu falei, mas como que pode tanta coisa vir na cabeça da pessoa, ele associar tantas coisas, tantos movimentos que estão sendo feitos nesse sentido? Eu não dou conta disso daí, né? A minha mente é desse tamanhozinho perto das coisas deles. O que eu estou fazendo aqui? Sabe quando vem aquela pergunta dentro de você e fala, eu não estou à altura desse povo aqui, né? Nossa, mas entrou uma tristeza tão grande, né, naquele momento assim, que aí eu fiz a abertura lá, falei o que eu tinha preparado para falar, fui embora, não fiquei, né? Era só para abertura. Aconteceu das 8 até meio-dia, então não tinha como eu ficar lá. E eu fiquei muito triste, né, com aquela situação comigo. Aí eu comecei a falar, mas, meu Deus, mas por quê, né? Por que eu sou tão limitado assim de pensamentos, de relacionar matérias diferentes? Aquilo me incomodou. Aí, depois do almoço, eu precisava fazer uma visita numa obra, lá no Vila Lobos. Aí nós estamos com, acho que 4 projetos lá no Vila Lobos que a gente está fazendo. Aí entrei lá no condomínio, aí você vê aquelas casas, né, super bonitas, né? Aí eu comecei a pensar outra vez, puxa vida, se fosse para mim fazer uma casa aqui hoje, eu não tenho dinheiro nem para pagar o condomínio, quanto mais fazer uma casa aqui. Aí eu comecei a perguntar, nossa senhora, a gente tem dedicado uma vida assim toda, né, para a obra. Por que a gente é tão limitado assim, né?
por que o senhor não me abençoou? Assim, não tenho a bênção tua, para pelo menos comprar um terreno aqui e fazer uma casa. E aquilo lá me deixou triste, né? Aí à noite, eu deitei na cama e sabe quando você está meio cansado assim? Aí você deita, se cobre, aquele cobertor cheiroso. Como que é gostoso aquele momento, né? Aquele aconchego daquele momento. Eu sinto que Deus falou nitidamente comigo, né? Não está bom desse jeito? Você quer melhor do que isso? Desculpa. Aí eu me lembrei que também na quinta-feira à tarde, eu fui chamado na Secretaria da Habitação para a gente ver uma reforma de uma casa lá algumas casas que tem depois da ferrovia, tem a estação ferroviária e tem um conjunto de casas lá, né? Aí eu fui lá, eles pediram ver se a Secretaria de Obras podia ajudar na reforma de uma casa. E quando eu cheguei naquela casa, nós precisamos quebrar o cadeado que o pessoal que mexe com droga já tinha. A prefeitura vai lá, coloca um cadeado, né? Aí eles cortam o cadeado da prefeitura e colocam um cadeado deles, que eles estão usando aquilo lá como um centrinho de distribuição de droga. Aí a gente foi lá, precisamos quebrar o cadeado para poder entrar e ver a reforma da casa. E a hora que eu entrei naquele lugar, eu falei, meu Deus, o que vai reformar aqui? Né? A casa está caindo. E aí eu perguntei, mas vocês vão colocar uma família aqui? Aí a Eliette, que cuida disso, falou assim, Salvador, nós temos muitas famílias que anseiam por uma casa desse jeito aqui. Né? E então aí você lembra disso, aí fala, puxa vida, me perdoa, Senhor. Né? Quanto que o que a gente precisa, né, para viver, e Ele tem nos dado, tem nos abençoado, coisas que, daí, de repente, você cai numa cilada do inimigo dessa, de ficar pensando essas coisas e desejando aquilo que, às vezes, você já tem muito mais. Às vezes, não, você já tem mais, né, que é o conhecimento do Senhor. Tenho certeza que muitos daqueles lá onde eu vi, talvez desejei alguma coisa daquele jeito, né, eles estão totalmente perdidos e eles precisam de conhecer o Senhor. Né? Eu não preciso mais, eu já tenho essa bênção. E aí isso aí não tinha muita coisa com o que ia falar, mas pensando no que a igreja ensina hoje, né? O que a igreja, o que eu vejo que muito é ensinado aqui e que às vezes as pessoas não gostam.
Hoje existe um evangelho das facilidades. Se você vê na televisão, como eu via, não vejo mais, eu muito pouco ligo uma televisão para ver, você vê a facilidade que existe, que é pregada na TV e que é procurada por muita gente, que Deus vai abençoar a tua vida, Deus vai fazer isso, Deus vai fazer aquilo, e a pessoa procura, às vezes, uma igreja não pelo Deus da igreja, mas procura pela vantagem que ele vai levar naquele lugar, que ele acha que ele vai estar naquele lugar. E aí, quando você vê aqui, eu relacionei isso muito com o livro de Josué. Eu gostaria que você abrisse em Josué, capítulo de número 5. Aliás, capítulo de número 1, versículo de 5 até o 9. A gente vê aqui que Deus está recebendo alguém, né? Ele está recebendo alguém e está enviando esse alguém. Assim como ele te recebeu um dia, né, como filho, e ele com certeza vai falar com você dessa maneira aqui, como ele falou com Josué. Né? Olha, daqui para frente, você vai estar fazendo a minha vontade. Né? Daqui para frente, você vai estar fazendo aquilo que eu quero que você faça. Como que vai ser isso? Como vai ser isso? Então, ele começa assim, ó, ninguém, vamos ler aqui, não, a partir do 5, ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Sê forte e corajoso, porque tu farás esse povo herdar a terra que, sob juramento, prometi dar a seus pais. Tão somente sê forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies nem para a direita, nem para a esquerda, nem para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Não cesses de falar deste livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. No 9, não te mandei eu ser forte e corajoso, não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Né? Você vê esse texto aí, eu acho esse texto maravilhoso, né? Porque existe uma promessa do Senhor dele estar constantemente junto com você, para você não temer, não se espantar, que ele vai estar junto com você aonde quer que você ande. Mas é engraçado aí que o que Deus pede para nós como cristãos é para a gente ser forte, ser corajoso, se esforçar, né? Ou seja, parece ele está enviando você para quê? Para luta, para batalha, não é? Ele não está falando nem um momento aí que, ó,
vem para mim, vem aqui para o meu reino, que você vai ter uma vida tranquila, você vai ter uma vida sem preocupação, vai correr tudo bem, né? Não. Ele está falando uma coisa muito diferente. Ele está falando para você ser forte. Na minha tradução aqui, ele não fala ser forte, ele fala esforça-te. Né? Ele fala todas as vezes ser forte. Na minha tradução é esforça-te. Ou seja, você tem que ter uma decisão pessoal tua em relação a todas as coisas que estão por vir na tua vida. Não é você vir aqui, sentar na cadeira e esperar, ó, a minha bênção está chegando. A minha bênção, né, o Senhor tem que me dar. Assim como a gente já ouviu muitas vezes, né, o Senhor tem que te abençoar. Eu acho uma coisa assim, inaceitável, uma pregação cristã que fala para você, vai lá, compra um tanto de água que veio não sei da onde, um pouco de terra ou pedra ou não sei o que isso aí vai te abençoar. Né? É inaceitável, inacreditável que isso possa ocorrer no meio que se fala cristão. Né? Mas não, é mais difícil para você colocar pessoas dentro de uma igreja, né? Encher as cadeiras de uma igreja, falando que ela tem que se esforçar, que ela tem que ser corajosa, que ela tem que orar, que ela tem que acreditar, né? Que aí sim a tua bênção vai chegar. Aí sim Deus vai trabalhar na tua vida. E então, além disso, né, do esforço, na minha Bíblia diz assim, ó, no 7, tão somente esforça-te e ser muito corajoso. E aí tem uma condição para isso, né, que a gente precisa conhecer a palavra. Então, nós estamos aqui, você veio aqui nessa manhã na escola bíblica, para conhecer a palavra. Né? Aqui fala, ó, cuida em fazer conforme toda a lei que o meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvie nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Não se aparte da tua boca o livro dessa lei. Medita nele de dia e de noite. Ou seja, a nossa vida, ela tem que ser pautada, o nosso pensamento, né, é daqui que saem todas as coisas. Daqui que sai tudo. Tem um texto que eu vou ver lá na frente que depois nós vamos até perguntar para o pastor Veronese, que aquilo lá me deixou encucado. Né? Mas é sério. Que é daqui que saem os nossos pensamentos, que saem os nossos pecados. Não é? Então, por quê? Porque às vezes nós não estamos meditando na palavra do Senhor de dia e de noite, em todas as nossas ações, em todos os nossos pensamentos. A gente começa a dividir a palavra com a palavra do mundo. A gente começa a dividir os nossos pensamentos com os pensamentos que o mundo vê, que o mundo valoriza, que o mundo prega. Né? E aí, nós somos, às vezes, desviados daquilo que nós estamos esperando na nossa vida, porque nós estamos divididos. Né? Nós estamos divididos. E
E aí ele encerra o que ele tem para falar para Moisés. Não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo. Não pasmes, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Então, se você, ao longo da palavra, você vai ver muitos lugares, né, que você vai estar no vale, você vai estar precisando do Senhor. Mas aqui nós temos uma promessa, né, que aonde quer que andares, ou seja, em qualquer tipo de situação, qualquer momento que você esteja vivendo desesperadamente, precisando de uma resposta do Senhor, precisando que algo venha à tua vida e aconteça e muda a sua vida, né? Saiba que Ele está ali no controle de todas as coisas, porque Ele falou que ali Ele estaria, né? Eu não me lembro aonde é o texto que Jesus fala, né? Que estarei contigo todos os dias da tua vida, confirmando aquilo que Deus está falando para Josué aqui, né? E, bom, então, aqui na igreja do Senhor, né, aonde você quer que seja igreja do Senhor, vai ter luta, né? Vai ter luta. Aquela filha de pastora lá que a história fala que instituiu o Dia das Mães, ela estava onde? Qual era o cenário dela naquele momento? Numa guerra, né? Ela estava trabalhando numa guerra, e ela trabalhava para os dois lados, né? Ela cuidava dos soldados dos dois lados. E o Senhor abençoou ela. Hoje ela, né, a partir de agora a gente vai lembrar dela, que agora a gente sabe, né? Até então não sabia, mas ela deixou o seu nome na história, né, da humanidade. Então é isso que eu gostaria assim de dizer nessa manhã, né, que nós estamos a serviço do Senhor. É claro que nós vamos receber as nossas bênçãos, mas o nosso coração tem que estar alegre em todas essas circunstâncias, porque Ele está trabalhando de alguma maneira na nossa vida, né? Ele está trabalhando, Ele está nos ensinando, Ele está fazendo algo que você não consegue enxergar agora, mas vai ter um momento que Ele vai abrir o teu pensamento. E aí você vai ver, assim como Ele fez com os discípulos. Se você vê lá em Lucas 24, Lucas 24. – 24:45, o que está falando aí? Que Jesus abriu o entendimento para que compreendessem as Escrituras. Então, Ele vai abrir o nosso entendimento para a gente compreender a nossa vida, né? Ele vai abrir o entendimento para nós compreendermos a nossa vida, compreender tudo aquilo que Ele está trabalhando, tudo aquilo que Ele está autorizando acontecer na sua vida,
porque Ele sabe aquilo que realmente você precisa, né? E aproveitando esse texto aqui, eu quero, que era o meu objetivo, que era falar sobre a igreja, né? E nós mesmos, né? O que Jesus manda a igreja fazer, né? Ele manda que a gente vá para todo mundo, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, tá? Mas vamos ver o que ele fala aqui, em Lucas 24. Vamos ler a partir do 36, que a gente tem um entendimento melhor, um entendimento geral melhor. Vinte e 36. Falavam ainda estas coisas quando Jesus se apresentou no meio deles e disse: paz seja convosco. Eles, espantados e atemorizados, pensavam que viam um espírito. Ele, porém, lhes disse: por que estáis perturbados? Por que sobem tais pensamentos aos vossos corações? Vede as minhas mãos e os meus pés, sou eu mesmo. Apalpai-me e vede. Um espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho. Disse isso, mostrou-lhe as mãos e os pés. E não acreditando eles ainda por causa da alegria, e estando admirados, perguntou-lhes Jesus: tendes aqui alguma coisa que comer? Eles lhe apresentaram um pedaço de peixe assado e um favo de mel. E ele comeu diante deles, e Jesus lhes disse: são estas as palavras que vos falei estando ainda convosco, que era necessário que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então lhes abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras. Eis o que está escrito: o Cristo padecerá e ao terceiro dia ressurgirá dentre os mortos. E em meu nome se pregará o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. Né? Então eu vejo aqui um resumo de tudo aquilo que Jesus fez, de todo o evangelho que nós temos conhecimento hoje, de tudo aquilo que os discípulos acompanhavam Jesus durante os 3 anos e pouco que foi o ministério de Jesus na terra. E ele ensinava esses discípulos, ensinava, porque a palavra diz que ele veio e ensinava, ele veio para ensinar. E os discípulos viam, eu acho que não aprendiam direito, tá? Porque Jesus teve que abrir o entendimento aqui deles. Chegou o momento de falar: ó, tudo aquilo que vocês ouviram e viram, agora vocês vão entender. Então, eu espero que esse seja um momento na nossa vida de entender, né? Uma abertura dos nossos corações, do nosso entendimento para enxergar qual é a nossa real função como servo do Senhor. Aí ele vem e fala assim: em meu nome se pregará o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações. E aí a pergunta que eu faço: será que é isso que está sendo pregado? O arrependimento em todas as nações? Será que nós temos uma consciência nítida
da nossa vida, se nós precisamos tomar cuidado com esse tal de arrependimento. Isso que eu falei no começo aqui, sobre o que aconteceu comigo, eu realmente me arrependi, né, de ter pensado assim. Eu realmente me arrependi. Porque eu vi o tanto que o Senhor tem sido bom comigo, né? O tanto que Ele mudou a minha vida. E aí chega um momento que eu vou pedir, como fala, satisfação ao Senhor. Fala, Senhor, por que isso? Né? Então, isso trouxe realmente arrependimento para mim. Só que esse arrependimento é um pecado, né? De um pecado que eu cometi. Mas aqui, quando fala de arrependimento, é arrependimento constante da nossa vida, né? Tem que ser um arrependimento de tudo que a gente faz. Quando João Batista, ele começou o ministério dele, o que ele pregava? Ele chamava o povo de raça de víbora e falava, arrependei-vos, né? Arrependei-vos. E então, nós estamos num processo que nós precisamos nos arrepender e reconhecer aquilo que a gente está no caminho que não agrada o Senhor. Esse caminho que ele fala aqui, que a gente tem que colocar essa palavra dele, pensar nela de dia e de noite. E eu vejo pela minha vida que muitas vezes eu estou dividindo a minha vida, a hora, o dia a dia, muitas vezes, com o processo, a vida normal nossa, né? E eu não estou colocando a palavra do Senhor em todo esse processo. Parece que não, mas em muitos momentos da nossa vida, muitas situações de coisas que vai sair da tua boca, ela podia ter sido diferente, né? Você podia ter respondido diferente, você podia ter agido diferente, tomado uma decisão diferente, se esse pensar na palavra do Senhor de dia e de noite, ele fosse uma constante na nossa vida. Não que você tenha, às vezes, falado uma coisa errada, não que você tivesse tomado uma decisão errada, mas eu tenho certeza que ela poderia ter sido muito melhor se fosse uma decisão que, naquele momento, a palavra fosse compartilhada, né? Qual seria a atitude do meu Senhor, qual seria a atitude que o meu Senhor se agrada nessa decisão, nesse momento, né? Então, esse arrependimento é muito sério. Vamos dar uma olhadinha lá, aqui em Lucas mesmo, acho que é bem no comecinho de Lucas. Deixa eu ver onde que é aqui. Lucas 3.
Lucas 3, a partir do versículo 3. Lucas 3, 3. A palavra do Senhor diz assim, está falando sobre a pregação de João Batista. Percorreu ele, eu vou ler aqui, é bem próximo do que está escrito aí, tá? Percorreu ele toda a terra ao redor do Jordão, pregando o batismo de arrependimento para perdão dos pecados, segundo o que está escrito no livro das palavras do profeta Isaías. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Então, para endireitar as nossas veredas é através do arrependimento. Todo vale se encherá e se abaixará todo monte outeiro. O que é tortuoso se endireitará, e os caminhos escabrosos se aplanarão, e toda a humanidade verá a salvação de Deus. E o que ele pregava? Arrependimento. Então, para você ver a salvação de Deus, tem que ter arrependimento. Dizia João à multidão que saía para ser batizada por ele: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira que está para vir? Produzir frutos dignos de arrependimento, e não comeceis a dizer entre vós mesmos: temos Abraão por pai, pois eu vos digo que até estas pedras Deus pode suscitar, destas pedras Deus pode suscitar filhos de Abraão. Então João Batista, ele pregava o quê? Arrependimento. O que Jesus disse para os discípulos? Para pregar arrependimento. Então, todo momento que dentro da casa aqui do Senhor, você recebeu uma pregação, vamos chamar assim, de dura, enche teu coração de alegria por isso, porque está se pregando arrependimento. E sem esse arrependimento, não tem comunhão com o Senhor. Não há comunhão com o Senhor. Então, seja feliz por isso, por você estar aqui nesse lugar, né, que é pregado. Em resumo de tudo isso, a pregação dura tem que levar você ao que é o arrependimento. Tem que me levar ao arrependimento. Porque senão não há comunhão com Deus. Aí ele vai estar junto com você todos os dias da tua vida, só que isso daí não vai ter efeito. Porque você não tem comunhão com ele, você não se arrependeu. O que adianta se eu tivesse no meu coração com o sentimento que eu estive na sexta-feira? Né? Aí eu ia falar o que aqui para vocês? Né? Que autoridade que eu teria de estar falando isso? Mas não, é porque glória a Deus que o Espírito Santo veio e falou comigo, e eu tenho certeza que quando você se colocar na posição de falar: o Senhor fala comigo, Ele vai falar com você. E vai te levar ao arrependimento de coisas que às vezes está te desviando dos rumos, dos caminhos do Senhor, está te desviando daquela bênção que você está tanto esperando, tanto pedindo, né? Porque falta arrependimento. Então, deixa eu chegar lá no texto que a gente depois vai perguntar para o pastor, né? É que minha Bíblia aqui, ela é de estudos, mas só que os estudos dela não fala nada. Ela só dá os versículos bíblicos que...
relacionados ao assunto, tá? Aí, se tiver que ter estudo, eu sei que tem que estudar. Aí aqui fala alguns textos bíblicos sobre arrependimento. Não precisa colocar, não, eu vou ler bem rápido eles, né? Aí fala assim, ó, em Mateus 3:2, diz assim, e dizendo, arrependei-vos, pois está próximo o reino dos céus. Lucas 13:2, respondeu-lhes Jesus, pensais vós que esses galileus foram mais pecadores do que todos os galileus por terem padecido tais coisas? Não, vos digo, antes, se não vos arrependerdes, todos de igual modo perecereis. Atos 13:19, arrependei-vos, pois, e convertei-vos para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim os tempos de refrigério pela presença do Senhor. Né? Então, se você quer refrigério, tem que ter arrependimento. Né? Aí, pastor, depois eu vou te dar a oportunidade de explicar esse aqui, tá? Atos 8:22. Ó, arrepende-te dessa tua iniquidade e ora a Deus. Talvez, esse é o talvez, essa é a pergunta. Talvez te seja perdoado o pensamento do teu coração. Né? E por último, Atos 17:30. Mas Deus, não levando em conta os tempos da ignorância, manda agora que todos os homens e em todos os lugares se arrependam. Então, queridos, o que eu queria que você entendesse, né? Que nós precisamos tomar muito cuidado, que muitas vezes nós julgamos pregações, nós olhamos em outros lugares e fala lá é onde eu queria estar, era daquele jeito lá que tinha que ser. Nós precisamos entender que Deus nos chama para uma batalha. Amém? Deus nos chama para uma batalha. Se a gente for achar que nós precisamos estar num lugar que não tenha batalha, que não tenha guerra, que não tenha luta, né, nós com certeza vamos estar no lugar errado. Né? Agora, a grande coisa é o quê? Que Ele nos chama para a batalha, mas quando nós nos arrependemos, dentro da batalha, Ele promete que Ele vai estar comigo e vai estar com você. Né, todos os dias da sua vida, né, todos os dias da sua vida. Então, eu agradeço a atenção, já está no horário de encerrar, eu só queria passar para o pastor encerrar, responder aquela perguntinha, né, porque esse talvez aí é difícil, hein, pastor? Obrigado. Senhor da glória. Na realidade, o cara compra uma Bíblia ruim e depois sobra para os outros, entendeu? Porque no original não tem esse talvez. Mas Deus é bom. Assim,
A paz do Senhor, queridos. Se você puder ficar de pé um minutinho aí. Vamos apresentar a vida do pastor Marcos diante do Senhor. Amém? Nós não sabemos o que está acontecendo, mas como igreja nós temos o dever de orar. Pai, no nome de Jesus, reunidos estamos na tua casa, é aqui que o Senhor ordena a tua bênção. O teu filho, Pai, nós não sabemos ao certo que possa estar querendo combater contra a saúde dele, contra a vida dele, contra as emoções, contra os sentimentos, mas nós sabemos, Pai, que muito pode em sua eficácia a oração de um justo. E nós oramos para que o Senhor restabeleça a tua paz, que a tua cura apressadamente brote, e que o Senhor opere, Pai, um livramento, opere, Pai, uma grande obra na casa, na vida, na família, nas emoções, nos sentimentos, e que tudo seja, Pai, restabelecido. Haja luz, haja cura, haja milagre naquela casa, Pai, como já tem havido até aqui. Nós abençoamos o pastor Marcos, a sua família, a sua casa, e fazemos isso no nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Se assente um minutinho aí. Deixa eu ser bem rápido aqui, objetivo. Primeiro, quero agradecer a Deus pelas orações. Eu tenho certeza que vocês oraram por mim. Tive uma semana bem complicada, a primeira semana que eu saí daqui, mas depois eu senti um refrigério muito grande e veio da parte do Senhor muitas coisas que confortaram meu coração. Obrigado pelas orações. Eu tenho certeza que isso é fruto das orações. A questão de Simão mágico aqui, o mago, ele tinha a sua conduta baseada em ilusionismo. Ele iludia as pessoas de Samaria. Ele tinha um fundamento que ele adquiria as coisas por meio de ilusão, né? Quem lembra daquela história do Mr. M? Ele desvendava, né? Mas é uma mentira, ele vivia uma mentira. E aqui, quando ele conhece o Evangelho através de Filipe, ele ficou de contínuo com ele foi batizado, e continuou seguindo o Filipe evangelista ali. Só que quando ele viu que pela imposição de mão dos apóstolos era concedido o Espírito Santo, ele ofereceu dinheiro. Ele queria comprar o dom de Deus por dinheiro. Por quê? Porque ele trabalhava nisso. Ele ganhava dinheiro com mentira, com ilusionismo. Então não é quem tem mais, quem paga mais, né? É o caso de Naamã, né? A síndrome de Naamã, eu posso pagar o meu milagre. Então ele queria comprar uma bênção. E aí foi que o apostólico, né, o apóstolo, ele corrige fundamentos. Então o fundamento dele estava errado, né? E ele falou: ora a Deus para que porventura, no lugar do teu talvez, né? Coloca aí revista e corrigida, Atos 8, 22. Mas o Espírito Santo me fez lembrar de algo ali que eu quero passar para vocês rapidamente. 8, 22. Arrepende-te, pois, dessa tua iniquidade e ora a Deus para que, porventura, te seja perdoado o pensamento do teu coração. Porque vejo que estás em fel de amargura e em laço de iniquidade. Isso aí que precisava corrigir esse fundamento, né? Esse entendimento que ele tinha acerca de como se conquista os dons de Deus. Queridos, deixa eu passar algo para vocês bem rápido. Coloca para mim, por favor, aí, amados. Capítulo 1 do profeta Jeremias. Eu louvo a Deus pelo Espírito Santo. Eu louvo a Deus pelo Espírito Santo. Nós estamos trabalhando sobre o Espírito Santo. E pela misericórdia, ele me deu algo ali que eu achei muito forte. Você conhece essa palavra? Você conhece a vocação, o chamado, a visão ministerial de Jeremias? Jeremias nunca pediu para ser. Pelo contrário, Jeremias fugiu. Assim como nós muitas vezes tentamos fugir de algumas coisas. Mas aqui está versículo 4 dizendo assim: Assim veio a mim a palavra do Senhor. Diga aí, guarda aí, tudo que nós falamos aqui, o que mais ouvimos aqui é sobre a palavra do Senhor. Deus
abrir o entendimento para compreender as Escrituras. Então veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci, e antes que você deixasse a madre, antes que você saísse da madre, eu te santifiquei, e as nações te dei por profeta. Então disse eu: Senhor Jeová, eis que não sei falar, porque sou uma criança, não passo de uma criança. Mas o Senhor me disse: não digas. Fala assim, aqui o Senhor já começou a corrigir fundamentos. Porque muitas vezes o que você vai falar, você vai entender isso no final aqui, que foi algo que Deus me deu ali, que foi muito forte. Muitas vezes entre o que você fala e o que é uma lacuna muito grande. Entre o que eu falo e o que é. E agora quando você fala o que não é, Deus te repreende. Deus corrige. Tá? Então aqui Deus está falando, você é, Ele está falando, eu não sou. Você vai fazer, Ele está dizendo, eu não tenho condição de fazer, eu não passo de uma criança, eu sou ainda menino. Tudo bem até aqui? Então Ele falou, né? E me disse o Senhor, não digas eu sou uma criança, porque onde quer que eu te enviar, irás, e tudo quanto eu te mandar. Diga assim, não é o que Ele queria falar. Há uma diferença muito grande. Esforça-te, tem de bom ânimo. Eu vou te enviar em muitos lugares. Eu tive uma experiência dessa nessa viagem agora. Não digas eu sou uma criança, porque onde quer que eu te enviar, irás, e tudo quanto eu te mandar, dirás. Não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. E estendeu o Senhor a mão, tocou-me na boca e disse-me o Senhor, eis que ponho as minhas palavras na tua boca. Agora vem o ministério do PT, começou aqui. O Movimento Sem Terra começou aqui. Olha, ponho-te neste dia sobre as nações e sobre os reinos, para o quê? Mas espera aí, mas quem está fazendo isso é Deus. Meu irmão, você consegue entender que é Deus? Você consegue entender que quem mandou Josué fazer faca de pedra e cortar a carne é Deus? Tudo é Deus, todas as coisas são feitas por Ele, para Ele, nele, a Ele é a glória. Ele faz, irmãos. Meros instrumentos somos. Olha, põe-te neste dia sobre as nações e sobre os reinos, para arrancares, para derribares, para destruíres e para arruinares, e também para edificares e plantares. Deixa eu passar para vocês sobre fundamento. Tinha muita coisa aqui que antes de ser edificada e plantada novamente, tinha que corrigir o fundamento, estava errado a forma que eles estavam fazendo. E antes de fazer o novo, tinha que destruir o velho. Antes de começar o Novo Testamento, teve que cumprir o velho. Então, deixa eu passar para você uma história de 2 fundamentos. Um, eu consegui êxito. Eu louvo a Deus por isso. E tem sido uma benção. Outro, eu não consegui. Porque a sabedoria, querido, Salmo 107, versículo 43. Deixa eu tentar ser rápido. Não sei se eu vou conseguir. Salmo 107, versículo 43. Diz o que aí na tua Bíblia? Quem é sábio? Quem é sábio observa essas coisas e considere atentamente as benignidades do Senhor. Aqui, irmãos, nesse salmo inteiro, ele termina dizendo quem é sábio. Você é sábio. Estou diante de uma plateia sábia aqui. Quem é sábio, observe essas coisas. Então eu tenho que entender o que é essas coisas. O que é essas coisas? 4, declínio espiritual do povo. E 4, ascensão. 4 vezes que o povo foi chacoalhado ali, porque estavam numa conduta errada, e 4 vezes que ele então, na sua angústia, eles clamaram ao Senhor, e o Senhor então deu a eles uma direção. 4 vezes eles caíram, 4 vezes Deus os levantou. Mas o que é que define a diferença desse salmo? Para mim entender o que é sábio, tá? Eu queria até que você lesse esse salmo na sua casa. Versículo de número 20. Todas as vezes que eles caíram, irmão, todas as vezes que eles estavam numa situação que eles, então na sua angústia, você vai ver isso aí 4 vezes. Então na sua angústia clamaram ao Senhor, e o Senhor enviou um profeta que lhe disse, faz isso, isso e isso. E é o que está escrito aqui.
Então, quando eles clamaram ao Senhor, põe no 19. Então, clamaram ao Senhor aonde, irmão? Nós vamos passar por muitos momentos de angústia, de situação que nós não vamos entender nada, que a gente vai entristecer, chorar. Só que, querido, nós aprendemos aqui sobre oração, nós temos que orar. E quando eles oraram e clamaram ao Senhor, o Senhor mandou uma resposta. E qual que é a resposta? Versículo 20. Enviou a sua palavra. Então, na sua angústia, eu clamo e o Senhor envia a palavra. Enviou a sua palavra e os curou, e os sarou, e os livrou da sua destruição. Então, o que me livra da destruição, me tira da angústia e me posiciona de novo, é a palavra. O que me coloca na angústia, o que me faz eu sofrer, que nós vamos falar aqui, é o versículo de número 11. Quando é que eles entraram na angústia, no deserto, na miséria, passaram por assolações? Quando essa palavra que foi enviada, aconteceu isso aí. Mas como se rebelaram contra as palavras de Deus e desprezaram o conselho do Altíssimo, eis que lhes abateu o coração com trabalho, tropeçaram e não houve quem os ajudasse. Eu vou ficar por aqui, mas você pode estudar melhor isso na sua casa. Diga assim, o que me coloca de volta no caminho? É a palavra. A palavra é o fundamento. E o que me faz tropeçar? Eu me rebelar contra a palavra. Simples assim. Quem é sábio, continua na palavra. Quem quer viver em tropeço, rebela contra a palavra. Agora vamos lá. Vamos na prática? Vai comigo ou não? O Serginho e o Serginho. Inclusive ontem eu estava na casa da minha sogra. A nossa amada irmã, a esposa do Sérgio, estava lá. Né? Foi um momento até gostoso ali, a Cássia. Mas o Sérgio está ali, o Jean está ali, a Clélia, que conheceu muito bem o Sérgio. Gente boa demais. Só que o Sérgio, irmão, o Sérgio e o Sérgio me ligaram. Os dois Sérgio me ligaram. Vocês vão entender muita coisa aqui agora. E quando os dois Sérgio me ligaram, eu tenho assim como Jesus falou para, não fala isso, não diga isso, Jeremias, não é assim, Jeremias, não vai ser do teu jeito, Jeremias. O Sérgio me ligou, o primeiro Sérgio, e falou, pastor, cuida da minha família. Pastor, eu falei, querido, não é assim, você vai vencer isso, luta contra isso, não deixa isso dominar, isso está querendo te dominar, mas você tem que se levantar, esforça-te, tem de bom ânimo, resiste isso, sabe, maior é a vida do que a morte, maior é a capacidade de Deus curar, do que isso, do que aquilo, fica firme, cara, não pastor, cuida da minha família. Ele morreu, irmão. Por quê? Porque ele não aceitou a palavra. O outro Sérgio me ligou. 52 dias de UTI. Antes dele ir para a UTI, ele me ligou. Pastor, eu liberei a mesma coisa para a vida dele, palavra. Essa situação aí, querido, essa Covid existe para ser vencida, mas você nasceu para ser um vencedor. Você é capaz de vencer isso. Só que nunca aceite o contrário. Toda vez que você vê que, Senhor, o Senhor é maior do que isso, eu vou sair disso, eu vou testemunhar a respeito disso, o Senhor vai me dar livramento, eu estou te enviando, Sérgio, para você vencer isso lá. Independente da circunstância que você atravessar, você vai vencer isso. Não esquece disso. Você está indo para esse hospital para vencer a Covid. Você não está indo para esse hospital para ser vencido pela Covid. 2 vezes tentaram colocar ele dentro do saco. Ele se lembrava disso. Ele tem atestado de óbito que foi rasgado, irmãos. Ele foi dar testemunho em Palmeira do Oeste. A enfermeira que estava cuidando lá, ele falou, eu acho que... Ele falou, você acha? Não. Teve que rasgar o documento, que eu estava lá. 2 vezes foi colocar o saco nele, aí vinha um tal, ele se posicionava e Deus trazia ele de volta. Entende a diferença de fundamento?
Muitas vezes, irmão, essa questão de você arrancar, destruir, derribar, é chato, irmão. Porque você vai contra o que a pessoa quer. Mas é um ministério. Eu não escolhi, Jeremias não escolheu. Jesus não escolheu ser chato com a mulher samaritana. Vai, chama o teu marido. Não, uma conversa aqui é de água. Não tem nada a ver com o marido. Mas o alicerce dela era o casamento, que estava errado, precisava conserto. E Jesus vai trabalhar o fundamento. Então, querido, é o fundamento. Eis que te coloco neste dia sobre as nações e sobre os reinos, para arrancar, destruir, derribar e arruinar. Muitas vezes, quando você confronta uma situação, é chato. Quando você não confronta, você é conivente. É o Eli. Você deixa fazer de qualquer jeito aí, você não corrige. E quando você confronta, você é muito duro. Mas Deus é bom. Amém? Fica de pé. Mas eu louvo a Deus pelo Espírito Santo. Mas eu louvo a Deus pelo Espírito Santo. Tem coisa, amado, que Jesus pegou uma toalha, uma bacia, o que é difícil, irmão. E ele foi lavando os pés dos discípulos, um por um. A hora que chegou no Pedro, meu você não lava. Mas se eu não lavar o teu, você não tem parte comigo. Então lava tudo, lava o corpo inteiro. Mas quando Josué fez a faca de pedra e tem que cortar a carne, quando você tem que cortar a carne, nem todo mundo vai deixar cortar. Mas só ficaram para derrubar as muralhas de Jericó os que aceitaram o corte. Mas depois que o corte foi feito, cicatrizou, sarou, as muralhas de Jericó caíram. Querido, a igreja vai derrubar muralhas. Mas a igreja tem que ter uma marca. Muitas vezes a sua carne vai ser cortada, a minha carne vai ser cortada. Não vai ser do teu jeito, não vai ser do meu jeito. Mas a gente tem que entender que quem está edificando a igreja chama-se Jesus Cristo. Ai de mim um dia se eu achar que eu faço alguma coisa. Ai de mim se eu achar que eu tenho algum domínio. Inclusive eu quero aqui de público, aqui está gravado isso. Toda a liderança da igreja, se quiser fazer aí uma procuração que eu assino em branco, a hora que vocês acharem, está errado, pastor, nós não queremos desse jeito, eu pego e saio na mesma hora. Eu não estou aqui para fazer a vontade de homens, irmão. Eu estou aqui para fazer a vontade de Deus. Mas eu não estou preso a um documento, não estou preso a um, sabe? Não. A hora que a maioria achar que não devo mais ficar aqui, tem muito lugar para fazer a obra. Eu não estou aqui para montar outra igreja, pelo contrário, misericórdia. Mas eu estou aqui para fazer a vontade de Deus. Pai, no nome de Jesus, eu devolvo o ministério ao Senhor e fico aqui o tempo que o Senhor quiser que eu fique. Mas eu não estou aqui, Senhor, para agradar quem quer que seja, a não ser o Senhor. Então me ajuda, ainda que difícil, ainda que nem todos concordem, mas enquanto eu permanecer aqui, que o Senhor me dê graça para fazer aquilo que for necessário ser feito, mesmo que isso em detrimento de uns, a favor de outros, mas importa que a Tua vontade prevaleça sobre a de todos nós, inclusive a da minha. Nos abençoa, Pai, nos dê graça, Senhor, e que nós possamos ouvir a Sua voz, como do Teu Filho que disse aqui nessa manhã, que nós possamos nos esforçar, ter bom ânimo, e saber que, independente de qualquer coisa, a igreja é do Senhor. Quem morreu pela igreja foi o Senhor. Quem derramou o seu sangue pela igreja foi o Senhor. E nós estamos aqui por causa do Senhor. Então nos abençoe, nos dê um dia de paz. Alimenta e muda o nosso entendimento. Assim como o Senhor abriu o entendimento dos discípulos para compreender o que foi necessário que eles compreendessem naquele tempo. Abre o nosso entendimento. Nós não queremos, Pai, o mal de ninguém, muito pelo contrário, mas nós queremos que o Senhor nos conduza ao centro da Tua vontade. Nos abençoa, é o que eu te peço nessa manhã, no nome de Jesus. Amém e amém.